E aí, pessoal do Leopoldo Miranda, do segundo ano. Eu sou Marco Túlio e hoje vou tratar um pouco sobre a temática citologia, que é referente à primeira e à segunda semana do PET 1. E como eu mandei para vocês, né, eu encaminhei para vocês algumas perguntas de problematização que a gente discutiu sobre a temática, e eu vou tratar então um pouco delas agora na aula, abordando também sobre a temática citologia, né, que é o estudo das células. Enfim, uma questão que eu mandei para vocês é que se todos os organismos, né, todos os seres vivos, eles são formados por células, então, todos os seres vivos, eles são formados por células, né, as bactérias, as plantas, os animais, então todos nós, todos os seres vivos são formados por células. Mas, se todos os seres vivos, eles são formados por células, então por que que nós somos diferentes? Por que que as bactérias é diferente das plantas, que é diferente dos animais? Então, já que todo mundo é formado por células, o que que faz a gente ser tão diferente assim? Existem algumas características e, né, alguns pontos que fazem nós sermos diferentes uns dos outros e que eu vou abordar aqui um pouco na aula, trazendo então alguns conceitos da citologia. O primeiro ponto que faz a gente ser diferente, né, que faz os seres vivos serem diferentes, é em relação às células. As células, existem células diferentes. Existem as células procariotas, chamadas procariotas. Essas células, uma característica dela é que elas apresentam o material genético delas disperso no citoplasma. Ou seja, ela fica solto, livre no citoplasma. Então, as células procariotas, elas são formadas por uma parede celular, por uma membrana plasmática e pelo material genético que é disperso no citoplasma e apresenta uma única organela, que é o ribossomo, que é uma organela não membranosa. Apresenta outras características, como também cílios, flagelos, mas não é algo obrigatório para todas as células. Outro grupo celular que existe são chamadas as células eucariotas, que elas se dividem em eucariotas animais e eucariotas vegetais, que eu vou falar posteriormente. O que difere principalmente as células eucariotas para as procariotas é que as eucariotas elas apresentam uma estrutura chamada núcleo, que é uma membrana, né, que reveste o material genético dela. Ou seja, enquanto na procariota o material genético fica solto, livre no citoplasma, livre na célula, nas células eucariotas o material genético ele é preso, ele fica contido dentro do núcleo, né, dessa estrutura. Então, né, as células eucariotas elas apresentam também membrana plasmática, assim como as procariotas, apresentam um ribossomo e a presença do núcleo. Mas existem também outras diferenças, como também a presença de outras organelas, que são chamadas organelas membranosas. Como eu disse, os ribossomos eles são organelas não membranosas. Então, e outro grupo também que tem das eucariotas é as eucariotas vegetais, né? Que, como né, eu já falei, as células eucariotas, uma característica é que o material genético é contido dentro do núcleo e não disperso no citoplasma, como nas procariotas. E nas eucariota vegetal, há a presença da membrana plasmática também, da parede celular, assim como na procariota, e a presença de ribossomos, além também da presença de outras organelas membranosas. Então, a gente pode perceber que essas três tipos celulares, elas apresentam diferenças, mas também apresentam similaridades. Como, por exemplo, todas essas células apresentam material genético, né? Apesar de que diferenciam como esse material genético está na célula. Né? O material genético aqui está livre no citoplasma e nessas duas células eucariotas elas estão contidas no núcleo. Todas as células, as três células apresentam um ribossomo e todas as células apresentam membrana plasmática. Porém, por exemplo, a célula procariota e a eucariota vegetal, elas apresentam parede celular, coisa que a eucariota animal já não apresenta. Então, essas células, elas apresentam similaridades, mas apresentam diferenças. E o que diferencia principalmente as células procariotas das eucariotas é a presença do núcleo nas eucariotas, né, revestindo, contendo material genético, e a presença de organelas membranosas.
Aqui eu coloquei um videozinho sobre, para mostrar uma forma 3D das plantas eucariotas. Aqui a gente pode ver, né, a membrana plasmática que reveste a célula eucariota animal. E aqui a presença a gente pode observar as organelas celulares, né, mais ou menos como que é a estrutura de uma célula eucariota animal, né, para vocês terem ideia que não é algo que é algo 3D, né, que é algo que não é simplesmente algo achatado, né, como a gente vê nas imagens dos livros. Eu vou falar um pouco também sobre a composição das células, que interfere também, que é um ponto que faz com que as células sejam diferentes umas das outras. Primeiramente, o que eu vou falar da composição da célula é a presença da membrana plasmática. Eu vou usar aqui como exemplo a célula eucariota animal, mas todas as três células apresentam a membrana plasmática. A membrana plasmática ela é uma estrutura que reveste a célula e aqui a gente tem uma representatividade de como é essa membrana plasmática. Né? Ela apresenta poros, né? Por quê? Porque essa membrana plasmática ela funciona como uma barreira seletiva. Uma barreira seletiva, por quê? Porque ela que controla quem entra e quem sai na célula. Por isso que ela funciona como essa barreira seletiva. E também, outra função dela é a proteção, porque ela protege, né, os componentes celulares, o núcleo, as organelas, né, e ela reveste e protege as células de qualquer dano. Outro ponto, outra composição celular que tem é a parede celular, que é presente tanto na procariota como na vegetal, na eucariota vegetal. A parede celular, ela apresenta essa estrutura localizada acima da parede da membrana celular, e ela é composta por celulose, pectina, que são estruturas, que são substâncias que dão uma sustentação para a célula. Então, a parede celular ela tem essa função de sustentação e também, né, por dar uma certa rigidez, uma proteção nas células. Agora eu vou falar sobre algumas organelas, né? A primeira organela que eu vou falar é uma organela não membranosa, que está presente nos três tipos celulares, tanto nas procariotas como nas eucariotas, animal e vegetal. É o ribossomo. O ribossomo ele é uma organela não membranosa que está relacionada com a síntese de proteína. A síntese de proteína ela ocorre a partir do nosso DNA, do nosso material genético. Né? A informação que está no nosso material genético ela é convertida numa molécula chamada de RNA, e esse RNA, que é essa fitinha aqui que está passando, ela é lida, vamos dizer assim, pelo ribossomo. E o ribossomo, então, vai sintetizando a informação, formando as proteínas. Como vocês já devem saber, as proteínas elas são formadas por aminoácidos, conjuntos de aminoácidos. E cada corzinha dessa aqui, cada estrutura dessa é um aminoácido, ou seja, formando uma estrutura que é a proteína. Então, os ribossomos eles estão ligados com as proteínas, com a síntese proteica. Agora eu vou falar sobre as organelas membranosas que não estão presentes nas células procariotas. Uma organela membranosa que existe é o retículo endoplasmático rugoso. Ele se chama rugoso porque ele apresenta os ribossomos aderidos. Como a gente acabou de ver, qual é a função dos ribossomos? Eles atuam na síntese proteica. Então, se esse retículo endoplasmático ele apresenta, né, o ribossomo aderido, ele está relacionado também com a síntese proteica, né, e o transporte de proteínas. Eu coloquei um pequeno vídeo aqui né, de representação da célula eucariota animal. A gente pode ver mais ou menos como que é a estrutura do retículo endoplasmático rugoso. A gente pode ver que ele é formado por membranas, e nessas membranas estão aderidos os ribossomos. Então, a função dessa organela é de síntese e transporte de proteínas. Outra organela membranosa que existe é o retículo endoplasmático liso. Ele é liso porque ele não apresenta, como a gente pode ver aqui, na representação dele, ele não apresenta ribossomos aderidos a ele. Ele é dito assim, liso. E qual é a função dele, já que ele não tem ribossomos? Ele não atua na síntese de proteínas, mas sim na síntese de lipídios. Lipídios nada mais são do que moléculas de gordura.
E essas moléculas, essa síntese de lipídio do retículo endoplasmático liso é muito importante, por exemplo, para a constituição da, né, que a gente viu da membrana plasmática, porque a membrana plasmática ela é formada por lipídios também, né, além de outros componentes. Então, o retículo endoplasmático ele contribui para a formação, por exemplo, né, da síntese de lipídio, que vai favorecer na composição da membrana plasmática. Outra organela que nós temos é a mitocôndria. A mitocôndria, ela é uma organela que uma característica especial dela é que ela apresenta um DNA próprio, né? Ela apresenta um DNA que é chamado de DNA mitocondrial próprio, além e como ela apresenta duas membranas, que é as membranas internas e a membrana externa. Aqui a gente tem uma micrografia, que é uma foto de microscópio de uma mitocôndria, e a gente pode ver o DNA mitocondrial, as membranas internas e a externa. E o que faz essa organela? A mitocôndria ela está responsável pela respiração celular. A respiração celular não é igual nós respiramos, né, de inspirar e expirar. A respiração celular, esse processo é chamado, o que chama, né, a gente chama de respiração celular, tem a ver com a produção de energia. Para o nosso corpo funcionar, nós precisamos de energia. Né? As células precisam de produzir energias para que nosso metabolismo, nosso sistema fisiológico funcione. E quem é responsável por isso é a mitocôndria, né? Então ela produz energia. E quando ela produz energia, uma característica é que gera o calor, né? Guardem essa informação, que a mitocôndria, ela, né, ao produzir energia, ela acaba liberando calor, porque posteriormente vai estar, eu vou relacionar essa característica de produção de calor a uma função, por exemplo, de alguns tipos celulares. Outra organela membranosa que existe é o cloroplasto. O cloroplasto ele está presente somente nas células eucariotas vegetal. O cloroplasto ele tem essa estrutura, ele é formado por alguns componentes, né, como por exemplo, né, que é chamado de tilacoides. E esses cloroplastos, né, eles têm função de fotossíntese, de realizar a fotossíntese, que é um processo que vocês vão ver numa próxima aula com a Ana, que ela vai falar sobre os processos de produção de energia que existem. E, dentre esses processos, existem a fotossíntese, que é feita no cloroplasto, que é uma produção de energia. Outra membrana que existe, que nós temos, né, e também presente nas células eucariotas vegetais, é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele está relacionado, né, ele apresenta a função de armazenar e exportar proteínas que são sintetizadas dentro das células. No vídeo aqui a gente pode ver uma representação do complexo de Golgi. Eles são estruturas membranosas que liberam vesículas, que liberam bolsas, vamos chamar assim, que essas bolsinhas elas exportam, né, elas encaminham para regiões tanto para fora da célula ou dentro da célula proteínas que foram sintetizadas nas células. Uma característica importante também é que a partir do complexo de Golgi, ele origina os lisossomos. O que é o lisossomos? O lisossomos, ele é um componente celular, ele é uma organela que está relacionado com a digestão intracelular. O que seria a digestão intracelular? Seria a forma de comer da célula, vamos dizer assim, em que a célula, né, essa organela está responsável por degradar, né, coisas que a célula come, por exemplo, uma bactéria, ou até mesmo estruturas das células que não estão mais funcionais. Né? No videozinho aqui a gente pode ver a estrutura do lisossomos presente nas células. Essas organelas elas apresentam enzimas digestivas, né, que fazem a digestão, então, que faz com que essa organela seja capaz de digerir certos componentes né, que a célula come, ou organelas que não estão mais funcionais. Como eu disse, ele é originado do aparelho de Golgi, e as enzimas que ele tem é originado do retículo endoplasmático rugoso.
Aqui, né, nesse exemplo, a gente pode ver que as células, elas atuam em conjunto. Por mais que eu esteja falando que o lisossomo, ele tem a função de digestão intracelular, a mitocôndria, produção de energia, por mais que eu estou falando as funções separadas, a gente tem que ter, vocês têm que ter em mente que a célula funciona como um todo, está tudo interrelacionado. Como a gente pode ver aqui, vou colocar para vocês um videozinho mostrando como que é o processo de formação de origem dos lisossomos. Então, aqui a gente tem os lisossomos, e os lisossomos, como eu disse, eles apresentam enzimas hidrolíticas, chamadas de hidrolíticas, que são capazes de degradar o que a célula ingere. Né? Essas enzimas, elas são fabricadas no retículo endoplasmático rugoso, que quando ele sintetiza, ele encaminha para o complexo de Golgi. E qual que é a função do complexo de Golgi que eu falei? O complexo de Golgi ele é responsável por armazenar e exportar proteínas ou coisas que são sintetizadas dentro da célula. E a partir do complexo de Golgi, então, a origem do lisossomos, que é uma organela celular que vai estar, né, que está responsável pela degradação, pela digestão intracelular. Então aqui a gente tem, desculpa, a gente tem uma representação do lisossomo, como que ele atua. A gente tem, né, que a nossa célula fagocitou, ou seja, ela comeu, englobou uma bactéria, e assim o lisossomo ele irá interagir com essa bactéria e fazer a digestão intracelular dela. Outro processo que acontece é quando a organela celular ela perde sua função. Então, o lisossomo ele vai e faz a digestão dela e reaproveita os restos celulares dela. Os restos celulares, não, os restos dela que os componentes das organelas. Fazem, vamos dizer, a reciclagem. Outra componente celular é o centríolo. O centríolo ele está presente nas células eucariotas animais e nas vegetais eles estão presentes somente em dois grupos de células de vegetais, que são as briófitas e as pteridófitas, mas isso não vem ao caso. Os centríolos, então, eles apresentam essa forma e eles têm como função uma organização celular. Eles que organizam a estrutura interna das células e também eles originam, né, eles formam os cílios e os flagelos. Os cílios não é esse mesmo que a gente tem no nosso olho, não. Né? Os cílios do nosso olho são pelos. Nos cílios aqui, das células, chamados de cílios, elas são originados do centríolo. E também eles dão origem aos flagelos. Nessa célula aqui da nossa traqueia, é uma foto de microscópio. A gente pode observar que a célula na sua extremidade apresenta cílios. Esses cílios que eles têm origem do centríolo. E aqui a gente tem uma foto de microscopia de espermatozoides. E a gente pode ver que os espermatozoides eles apresentam flagelos. Esses flagelos, eles se originam também a partir do centríolo. Então, a função do centríolo é essa, a organização celular e formação de cílios e flagelos. Uma outra organela existente é o peroxissomos. O peroxissomos, aqui a gente tem uma micrografia, né, que é uma foto de microscópio, mostrando o peroxissomo e também a gente consegue ver também o complexo de Golgi aqui. Mas enfim, o peroxissomos ele está responsável principalmente pela desintoxicação celular, porque há algumas substâncias, algumas moléculas dentro das nossas células que fazem mal para nossas células e precisam ser degradadas, precisam ser retiradas. Então, essa é a função do peroxissomos dentro da célula, dele eliminar essas substâncias. E como que ele elimina? Ele faz essa desintoxicação? É através de enzimas presentes dentro dele que faz com que ele desintoxique as nossas células. Outra organela existente é o vacúolo. O vacúolo ele está presente somente nas células vegetais. Aqui tem a representação do vacúolo. E o vacúolo ele está relacionado com o armazenamento de substâncias e também com o controle osmótico. O que seria esse controle osmótico? Seria o controle de sais minerais. Se há uma concentração muito grande de sais minerais dentro das células, o controle osmótico ele ocorre com a solução desses sais, dissolver esses sais minerais, vamos dizer assim, né? Seria um controle, um equilíbrio através da introdução de água dentro da célula.
Então, isso que é o vácuo, ele tem essa responsabilidade de manter um equilíbrio de sais minerais dentro da célula. E outro ponto que faz também, né, essas questões de componentes celulares faz com que nossas células, né, contribuam para que os seres vivos sejam diferentes. Mas a gente tem que entender também como que as células se organizam, né? Primeiramente, como que as células elas atuam. As atividades das células, elas são isoladas ou elas têm dependências? Eu já falei nessa aula aqui, né, que as células, elas não atuam, né, as organelas celulares, elas não são atividades isoladas, e sim atividades conjuntas. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo da insulina, da produção de insulina. Você já deve ter ouvido falar da insulina, que é um hormônio que controla a nossa glicose do nosso corpo. Ele é um hormônio vegetal. Hormônio ele apresenta uma origem proteica, né? E por ele então vamos ver mais ou menos como funciona o processo de produção da insulina. Na célula, primeiro inicia o processo no núcleo, porque as informações para a produção de tudo que nós temos, né, que vai produzir as nossas células, está contido no nosso material genético, no nosso núcleo. Então, o nosso DNA, ele é copiado em RNA, numa molécula de RNA, e esse RNA é encaminhado para o citoplasma, onde estão as nossas organelas. Aí, no retículo endoplasmático rugoso, né, como é uma síntese de proteína, né, como a insulina ela é uma proteína, então, né, está envolvidos organelas que fazem a síntese proteica, que é o ribossomo e o retículo endoplasmático rugoso. Então, o RNA ele é encaminhado né, para o retículo endoplasmático rugoso, que apresenta os ribossomos, e ele faz a leitura do RNA, né, o ribossomo faz a leitura do RNA, das informações, e produz, sim, a proteína. Essa proteína produzida no retículo endoplasmático rugoso é encaminhada para o aparelho de Golgi, que a função dele é qual? Armazenar e depois exportar, né, as proteínas produzidas. Então, depois, quando for necessário, ele irá exportar a insulina para fora da célula, ou seja, a atuação da célula é toda em conjunto. Por mais que cada organela apresente a sua singularidade, a sua função, elas agem em conjunto. Para todo esse processo funcionar, né, para a nossa célula funcionar, há um gasto energético, há um gasto de energia. E de onde vem essa energia? Da mitocôndria. Então, tudo está interligado dentro das células. Outro ponto que faz com que os seres sejam diferentes é a forma como as células se organizam. As células elas podem se organizar em um único, né, o indivíduo ele pode ter somente uma única célula, ou seja, a célula sozinha se organizar unicamente e formar um indivíduo, como por exemplo na célula as bactérias, né, que são células procariotas, que são somente unicelulares, são indivíduos unicelulares formados por uma única célula. Cada bolinha dessa aqui é uma bactéria. Então, as células elas não se organizam em mais de uma, é somente uma que forma um indivíduo, que é chamado de unicelular. Porém, as células elas podem se organizar e formar, né, indivíduos com mais de uma célula, que são chamados de eucariotos, como, por exemplo, a gente, né, outros animais, as plantas. E, né, quando uma célula se organiza com outra, uma célula juntas, um conjunto de células é chamado de tecido. E os tecidos formam órgãos, né, como por exemplo o nosso coração, o nosso pulmão, né, é um conjunto de tecidos, e tecidos é conjuntos de células. Então, os organismos pluricelulares, eles apresentam uma organização de células em conjuntos, como aqui nessas fotos de microscópio de tecidos do nosso corpo. Aqui embaixo, esse aqui é um corte de uma foto de microscópio de células vegetais, de tecido vegetal. A gente pode ver, então, que aqui, olha, a presença de uma célula, duas células, diversas células que vão formar, então, esse conjunto de células forma um tecido, e esse tecido vai formar um órgão que constitui nosso organismo. Aqui outro exemplo, né, que a gente pode ver, né, várias células formando, então, constituindo um único tecido que vai formar um órgão. No caso aqui dos vegetais, a mesma coisa, né, cada pontinho desse é uma célula que vai constituir um tecido que vai formar uma estrutura, no caso aqui é uma raiz de uma planta. Então, as células elas podem se organizar unitariamente, formando um indivíduo, ou em conjunto, formando
seres pluricelulares. E todas as células, elas são iguais? A gente já viu que não, né? Que existem células procariotas e células eucariotas. Mas, além disso, por exemplo, nas células eucariotas animais, né, tanto também da vegetal, mas vamos falar das animais, para ficar mais fácil. As células, elas também se distinguem, mesmo sendo eucariotas, como a gente vai ver. Algumas células, a gente pode ver, né, eu coloquei algumas micrografias, né, fotos dos nossos de microscópio dos nossos tecidos. A gente pode ver que o formato das células são diferentes. Olha, essas células elas são mais achatadas, essas são mais arredondadas, essas são mais redondas, né? Essa aqui é diferente dessa. Essas são mais alongadas. Além disso, essas apresentam os cílios nas extremidades. Essas aqui, elas apresentam, algumas têm umas características diferentes das outras. E essa aqui, por exemplo, é um tecido do nosso intestino. E nas células do nosso intestino, as extremidades delas apresentam as chamadas microvilosidades, que são protuberânciazinhas assim da membrana plasmática, que faz com que, como no nosso intestino a gente precisa absorver os nutrientes, se nossas células fossem retas, como por exemplo aqui é reto, se nossas células fossem retas, os nutrientes passariam direto e não seriam bem absorvidos. E com essas protuberâncias, os nutrientes eles têm mais contato com nossas células e com isso facilita então a absorção. Então, a forma das nossas células, as células elas são diferentes e são de acordo com suas funções. Ou seja, a forma dela está relacionada com as funções, né? Então, diferentes funções das células estão relacionadas com a morfologia da célula. O que é isso? É a forma que as células são. Por exemplo, essa aqui é uma foto de um tecido da nossa traqueia, vamos dizer, da nossa garganta, né, do aparelho respiratório. E eles apresentam cílios, porque no ar apresentam partículas de poeira, por exemplo, de sujeiras. E com isso, né, para a gente não mandar para o nosso pulmão sujeira, apresenta esses cílios que vai filtrar o ar que nós estamos mandando para o nosso pulmão. Então, a presença dessa forma, dessa célula, tem relação com a função que ela desempenha no nosso organismo. Como eu já disse, né, nas células do nosso intestino apresentam essas microvilosidades que estão relacionadas com a função que ela desempenha, que é que é na absorção de nutrientes. Então, isso também é um outro ponto que faz com que os seres vivos sejam diferentes. As formas das células que impactam nas funções que elas desempenham no organismo. Outra coisa também que faz, outro ponto, né, outra característica que faz com que as células sejam diferentes, que elas tenham diferentes funções, é o desenvolvimento ou a quantidade de organelas que elas têm dentro delas. Porque todas as células, por exemplo, elas apresentam as organelas que eu citei, né? Apresentam mitocôndria, apresentam complexo de Golgi, retículo endoplasmático, porém, há algumas células que têm mais quantidade, por exemplo, de mitocôndria, ou mais quantidade de ribossomos, depende da função que ela desempenha. Por exemplo, aqui a gente tem uma foto de microscópio do tecido adiposo, que é um tecido de gordura do nosso corpo. Esse tecido ele é responsável por um armazenamento de energia, né, que é gordura, mas também ele é responsável pelo mantimento de calor, manter o nosso calor, para a gente não perder calor. Então, como eu disse lá atrás, para vocês guardarem informação sobre a mitocôndria. A mitocôndria ela produz energia, quando ela produz energia, ela libera calor. Então, já que a função desse tecido, que é o tecido adiposo, é de manter o calor do nosso corpo, então ele tem de onde que vem esse calor? Esse calor vem das mitocôndrias. Então ele apresenta uma maior quantidade, espera-se que ele tenha uma maior quantidade da organela mitocôndria. Por quê? Vai ter mais mitocôndrias, vai ter mais produção de energia, mais liberação de calor, fazendo com que ele desempenhe a função dele de manter o calor do nosso corpo. Outro exemplo, por exemplo, são nossas células sanguíneas de defesa. Quando o nosso corpo, por exemplo, é invadido por uma bactéria, o nosso corpo, a gente fala que ele está combatendo a bactéria. Ou seja, nossas células de defesa vão e comem, vamos dizer assim, a bactéria. Quando ela come a bactéria, quem que faz a digestão da bactéria que foi comida pela célula? A gente viu que a organela que tem função de digestão intracelular é o lisossomos. Então, se espera que nas células de defesa do nosso sangue
tenha mais quantidade de lisossomos, entendeu? Porque está relacionado com a função que ela desempenha. Já, por exemplo, nas células do nosso pâncreas, que é onde há a produção da insulina, como eu disse lá atrás no exemplo, como que funciona o processo da produção de insulina? A insulina ela é feita a partir do retículo endoplasmático rugoso e é exportada para fora a partir do complexo de Golgi. Então, se espera que nessas células tenham mais quantidade de retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi, já que essas células, a função dela é produção e liberação de insulina. Então, a composição interna das células, né, além da morfologia delas, impacta nas diferentes funções que as células têm no nosso organismo. Isso impacta na diferença que tem entre um organismo para o outro. Então, o que, que nos faz diferentes que a gente viu nessa aula? A gente viu que o que nos faz, né, apesar de todos nós sermos formados, todos os seres vivos serem formados por células, o que nos faz diferentes é, primeiramente, o tipo celular, né, que a gente tem as células procariotas, as eucariotas animais, as eucariotas vegetais, que cada uma tem a sua singularidade, então isso faz com que sejamos diferentes. Outro ponto também que pode ser, faz com que a gente seja diferente, é como as nossas células se organizam. Se a célula se organiza unicamente e forma um indivíduo unicelular, como por exemplo as bactérias, ou pluricelular, como a gente, né, como as vacas, as plantas, né, que as células se organizam em mais de uma, formando tecidos, órgãos e formando nossos sistemas. Né? Então, isso também, como as células se organizam, impactam em como a gente vai ser diferente. Outro ponto é a morfologia, a forma das nossas células e a quantidade de organelas que estão presentes. Ou seja, essas duas características que fazem com que as células atuem de forma diferente, tenham funções diferentes, que impactam também em ter especializações, porque as células do nosso intestino são diferentes das células do nosso cérebro, que são diferentes das células do nosso sangue, porque elas expressam diferentes funções, fazendo com que, então, formam seres mais complexos, né? Então, isso impacta para que sejam seres diferentes. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido como funciona esse processo, né, alguns conceitos da citologia e o porquê que algumas células, porquê que todos os seres vivos são formados por células, mas nós somos diferentes. Vocês tenham entendido isso. Qualquer dúvida, vocês entram em contato, né, perguntam lá para gente. E até mais.